Tem histórias que parecem pequenas, até o momento em que elas escancaram a verdade sobre quem somos. E essa começa com um homem que tinha tudo: dinheiro, poder, influência, mas que num simples voo particular teve que encarar algo que passou a vida inteira tentando esquecer. Um nome que ele julgou, um nome que ele tentou apagar, mas que, naquela manhã, apareceu bordado num crachá e trouxe de volta a maior dívida moral da sua vida. O que aconteceu dentro daquele avião não foi só um voo, foi um acerto de contas com o passado e talvez a chance final de fazer o que é certo. Era uma manhã comum no aeroporto executivo de Teterboro, em Nova Jersey. Mas nada ali era exatamente simples. Aquele terminal não recebia voos comerciais, só jatinhos particulares, só gente grande, gente que não espera, que não ouve não, que está acostumada a mandar e a ser obedecida. E entre eles, um nome causava mais tensão do que os outros. Richard Coleman, bilionário, 72 anos, fundador de uma das maiores empresas de biotecnologia dos Estados Unidos. Um homem de aparência impecável, terno sob medida, relógio suíço, cabelo branco penteado com perfeição. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o peso da sua presença. Richard era o tipo de homem que não gritava. Ele nem precisava. Com um olhar, parava uma sala. Com uma frase, derrubava um contrato. E naquela manhã, ele estava irritado. A viagem para Dallas já tinha sido adiada uma vez. A reunião lá envolveria cifras com mais zeros do que qualquer um conseguiria contar. Ele queria sair rápido, voar, assinar, voltar, tudo calculado. Mas algo, ou melhor, alguém, sairia do controle dele naquele dia. O carro preto encostou na pista e Richard desceu sem pressa, como sempre. O segurança abriu a porta do jato executivo. Tudo estava pronto, menos um detalhe. Na escada da aeronave, parado com as mãos atrás do corpo em posição formal, estava o piloto, jovem, postura impecável, uniforme alinhado, negro. Richard subiu 2 degraus, parou e olhou fixamente para o rosto do piloto. "É você quem vai pilotar meu avião?" perguntou seco, como quem procura um erro. O piloto respondeu com um leve aceno de cabeça, mantendo a calma. "Sim, senhor. Capitão David Whitmore. A cabine está pronta para a decolagem, assim que o senhor desejar." Richard ficou parado. Não disse nada por alguns segundos, mas o que pairava no ar era pesado. Não havia um xingamento, nenhuma ofensa direta, mas havia algo no tom, no olhar, no silêncio, que dizia o suficiente. Era como se dissesse: "Você não parece alguém e que deveria estar aí." Richard não reclamou em voz alta, mas virou-se para o assistente de voo e murmurou: "Não tem outro piloto?" O assistente engoliu seco. "Infelizmente não, senhor. Este modelo só pode ser operado por quem tem a habilitação especial da aeronave. E o capitão David é um dos poucos com essa licença no estado. Ele é o mais experiente da companhia nesse jato." Richard não respondeu. Olhou de volta para David. O piloto manteve a postura. Nem um músculo do rosto se alterou. "Muito bem", disse Richard seco. "Vamos logo com isso." Entrou na aeronave com a frieza de sempre, mas com o orgulho levemente ferido. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava no controle da situação. David entrou logo depois, cumprimentou o copiloto, conferiu os painéis, revisou os sistemas, tudo dentro do protocolo. Do lado de fora, a escada foi recolhida, o motor foi ligado, mas dentro daquele avião, o ar já estava diferente. Richard se acomodou na poltrona de couro claro, pegou os papéis da reunião, como sempre fazia. Mas o foco estava em outro lugar. Ele não conseguia tirar os olhos da cabine. Por que aquilo o incomodava tanto? Não era incompetência, não era falta de preparo. A tripulação confiava no rapaz. Então, por que aquilo o irritava tanto? Talvez porque, no fundo, ele sentia algo que não sentia há muito tempo. Desconforto.
E não era por causa do voo. Era por causa de si mesmo. David pilotava com precisão, checava os dados, se comunicava com a torre, com um profissionalismo que não deixava espaço para dúvidas. Mas quanto mais ele demonstrava controle, mais Richard se sentia desarmado. O jato decolou. Subiu com suavidade. Lá fora, o mundo ficava menor. Mas lá dentro, uma tensão invisível começava a crescer. Uma história estava prestes a ser revirada. E ela começaria com um nome que Richard jurava ter esquecido, mas que voltaria bordado num crachá. O avião já tinha ganhado altitude, estável, silencioso, cortando o céu com precisão. Mas ali dentro, o silêncio era outro. Era um silêncio pesado, carregado. Richard Coleman, como sempre fazia, abriu sua pasta de couro italiano, tirou uma pilha de documentos e os organizou em cima da mesinha. Eram contratos, gráficos, projeções financeiras, um verdadeiro império impresso em papel. Mas ele não conseguia ler uma linha. Tentava se concentrar, mas a imagem do piloto não saía da cabeça dele. Capitão David Whitmore, aquela cena na escada da aeronave, o olhar firme do piloto, a postura serena, tudo o irritava. Mas ele não conseguia entender por quê. Era só um piloto, profissional, competente, educado. Fez tudo certo, nenhum erro, nenhuma arrogância. E mesmo assim, aquilo mexia com ele. No fundo, Richard sabia que não era sobre o piloto. Era sobre ele mesmo. Passou a vida toda cercado de pessoas que se pareciam com ele. Homens brancos, ricos, bem-nascidos, acostumados a sentar na primeira classe da vida. O mundo ao seu redor foi feito sob medida, e de repente, ali estava um jovem negro no comando de sua aeronave. Um lugar que, na cabeça de Richard, mesmo que ele não dissesse em voz alta, não parecia o certo. Era um preconceito camuflado, disfarçado de exigência, de padrão, mas era preconceito. E o pior, Richard nem percebia que era. Ele só sentia aquele incômodo, aquela pequena faísca dentro do peito, como se algo estivesse fora do lugar. Ele tentava racionalizar. Será que ele é experiente o suficiente? Será que não teria alguém mais veterano? Será que a empresa está colocando qualquer um só para bater cota? Pensamentos assim iam surgindo. Rápidos, silenciosos, venenosos, e ele os deixava passar, como se fossem normais. Mas o que mais o irritava era o seguinte: David não dava motivo nenhum para a desconfiança. Nenhum. Pelo contrário, cada procedimento técnico era feito com calma e precisão. Comandos, altitude, comunicação com a torre, ajustes de rota, tudo perfeito. E isso deixava Richard ainda mais desconfortável, porque ele não podia reclamar de nada. E mesmo assim, queria encontrar alguma falha. Era como se o próprio orgulho estivesse sendo desafiado. Como se o simples fato de David estar ali, naquela posição de autoridade, fosse um espelho. Um espelho que mostrava a Richard que talvez ele não fosse tão evoluído quanto gostava de pensar. Aos poucos, a mente de Richard começou a vagar. Lembrou-se de outras vezes em que julgou pessoas pela aparência, de currículos rejeitados sem motivo, de reuniões em que ignorou alguém que não usava terno caro, de motoristas, garçons, recepcionistas, todos tratados como se fossem invisíveis. Quantas vezes na vida ele já fez isso? Sem sequer perceber, ele se ajeitou na poltrona, desconfortável. O coração batia mais forte do que deveria para um homem que estava apenas sentado. Tentou beber água, respirou fundo, mas o peso da reflexão começava a se instalar. Na cabine, David seguia com seu trabalho, calado, atento, impecável, sem olhar para trás, sem se explicar, sem se defender. Era isso que mais mexia com Richard. O piloto sabia do olhar, sabia da desconfiança, mas escolheu o caminho do silêncio. Não o silêncio que se cala por medo, mas o que fala por postura. Richard, mesmo sem querer, sentia respeito. Mesmo tentando resistir, algo dentro dele já começava a se curvar.
E foi nesse momento, nesse exato momento, que ele decidiu se levantar. Levantou não por necessidade, mas por impulso. Talvez quisesse ir até a cabine e inventar uma desculpa qualquer. Reclamar da rota, do tempo, do serviço de bordo, qualquer coisa que justificasse sua inquietação. Mas quando chegou perto da cabine, viu o crachá pendurado na lateral da cadeira do piloto. Um simples pedaço de plástico, mas com um nome que fez o mundo dele parar. David Whitmore. Whitmore. Aquela palavra soou como um eco do passado. Como se uma porta, trancada há décadas, tivesse se aberto sozinha. Whitmore. Ele conhecia esse nome. Conhecia muito bem. Parado ali, com a mão ainda apoiada na divisória da cabine, Richard sentiu uma onda de lembranças invadir sua mente. Uma imagem antiga surgiu. Um rosto, um aperto de mão, uma promessa esquecida. De repente, o incômodo que ele sentia fez sentido. Aquele piloto era filho de alguém que ele devia muito mais do que dinheiro. E ali, em pé, sem dizer nada, Richard entendeu. A vida tinha colocado aquele jovem na frente dele por um motivo. E esse voo, definitivamente, não era como os outros. Richard voltou para o assento mais devagar do que saiu. Não parecia mais o homem. Apressado que minutos antes queria decolar o quanto antes para fechar mais um negócio milionário. Havia algo diferente em seu olhar. Menos arrogância, mais confusão. Sentou-se, puxou o cinto de segurança devagar, mas não o prendeu de imediato. Ficou olhando para a frente, imóvel, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de ver. Whitmore. Aquele sobrenome voltou a ecoar dentro da mente dele. Era impossível ser coincidência. Richard tirou os óculos com as duas mãos e esfregou os olhos. A imagem do pai daquele piloto começou a ganhar nitidez. Alan Whitmore. Sim, agora ele lembrava com clareza. Advogado, elegante, negro, de fala calma. Um dos poucos homens que, mesmo diante de todo o poder que Richard tinha, nunca abaixou a cabeça. Ellen entrou na vida de Richard quando o mundo estava desmoronando. Década de 90. Richard era um jovem empresário promissor, mas estava prestes a perder tudo. Acusado injustamente de fraude fiscal. Todos os advogados que ele conhecia se afastaram. A mídia detonava seu nome. Os investidores ameaçavam cortar relações. Foi quando Alan apareceu, não com promessas, não com bajulações, mas com uma frase direta. Se você está dizendo a verdade, eu posso te ajudar, mas só se estiver dizendo a verdade. Richard nunca esqueceu aquele dia. Alan investigou, reuniu provas, defendeu com competência e limpou o nome dele. E quando tudo passou, recusou o pagamento. Use esse dinheiro para fazer algo que preste, Sr. Coleman. Mas, acima de tudo, seja um homem melhor do que esse que você quase virou. Na época, Richard deu uma risada cínica. Achou aquilo arrogante, inocente, e nunca mais procurou Alan. Seguiu sua vida, reconstruiu a empresa, ficou rico, muito rico. E varreu aquele episódio da memória, como se Alan fosse apenas uma peça num tabuleiro. Mas agora, o filho dele estava ali, com o mesmo olhar firme, a mesma postura, a mesma dignidade. Richard passou a mão pela boca, incomodado. Não sabia o que fazer. Tinha a sensação de que estava sendo observado, mas não por ninguém do avião. Era o próprio passado olhando para ele. Ficou ali, calado, enquanto o avião seguia em linha reta. Lá fora, o céu estava limpo. Lá dentro, o coração dele estava uma tempestade. Tentou abrir a pasta de couro e voltar ao trabalho. Pegou o contrato que assinaria em Dallas, mas as letras dançavam na frente dos seus olhos. Tudo parecia sem importância. Como pode? Um nome, apenas um nome num crachá. E de repente, tudo em que ele acreditava começava a desmoronar. A imagem do aperto de mão com Alan voltou à mente. Lembrou da firmeza, do olhar sem medo, do respeito que Alan inspirava, mesmo sem levantar a voz.
Na época, Richard sentiu raiva daquilo. Raiva porque Alan era tudo o que ele fingia ser. E agora, o filho dele estava ali. E ele, Richard, não sabia onde enfiar a própria cara. O tempo passou devagar naquele trecho do voo. A comissária passou para oferecer água e algo leve para comer. Richard recusou com a mão. Não queria nada. Só entender por que aquele passado estava voltando justamente agora. Talvez porque estivesse velho. Talvez porque estivesse cansado. Ou talvez porque, no fundo, a vida estivesse lhe dando uma chance de fazer o que ele não teve coragem de fazer antes, reconhecer. Mas como? Como dizer obrigado 30 anos depois? Como admitir que foi ingrato? Que viveu bem às custas da generosidade de um homem que ele nem sequer se deu ao trabalho de procurar? Era humilhante, mas ao mesmo tempo necessário. Richard olhou para a cabine outra vez. Viu a silhueta do piloto, tranquilo, focado, profissional. David não havia dito uma palavra sobre o pai. Não tinha feito insinuações, não tinha deixado claro se sabia ou não quem era Richard. Mas era óbvio que sabia, e ainda assim escolheu a elegância do silêncio. E isso foi o que mais abalou Richard. Não foi um discurso nem uma acusação. Foi a postura, foi a dignidade inabalável de quem veio de uma história de honra. Ele se encolheu na poltrona. Não porque sentia vergonha só de David, mas porque naquele momento sentia vergonha de si mesmo. E o voo ainda estava longe de acabar. O nome Whitmore já não era só uma lembrança vaga na mente de Richard. Agora, ele ocupava tudo. Era como se, ao ler aquele crachá preso na lateral da cabine, Richard tivesse aberto uma porta que havia trancado com um cadeado lá atrás, e que agora estava escancarada, com as memórias passando sem pedir licença. Ele se recostou na poltrona, mas parecia inquieto, como se algo estivesse pinicando por dentro. Tentava manter a compostura, mas a cabeça já estava longe. 30 anos atrás. Ele se lembrava claramente de Alan Whitmore chegando ao seu escritório pela primeira vez. O clima era pesado. A imprensa falava em prisão. Os investidores sumiram. Os amigos fecharam as portas. E ali estava Alan, com um terno simples, mas com um olhar direto que desarmava qualquer resistência. Eu li o processo. Tem inconsistências. Posso te ajudar. Richard, desesperado, topou. Não tinha nada a perder. Mas não esperava o que aconteceu depois. Alan foi impecável. Inteligente, discreto, corajoso, e quando tudo terminou, Richard estendeu um cheque generoso como agradecimento. Alan recusou. Prefiro que esse dinheiro vá para alguém que realmente precise. Você tem outras formas de pagar essa dívida. Richard insistiu. Alan sorriu. Se um dia você tiver a chance de fazer o certo, faça. E foi embora. Nunca mais se viram. Na época, Richard achou aquilo estranho. Quem é que recusa dinheiro fácil? Achou que Alan era vaidoso, orgulhoso, mas com o tempo, percebeu que aquilo era outra coisa. Era caráter. Só que, como sempre fazia, Richard empurrou aquilo para debaixo do tapete. Seguiu a vida, fez fortuna, cresceu e enterrou o nome. Whitmore no fundo da memória, até hoje. Ali, sentado num avião pilotado pelo filho daquele homem, o passado cobrava a conta. E não era uma cobrança de escândalo, nem de vingança. Era pior. Era uma cobrança moral. Porque David Whitmore não havia dito nada. Não jogou na cara. Não usou o sobrenome como arma. Ele apenas estava ali, firme, competente, silencioso. E aquilo era como um espelho. Um reflexo de tudo que Richard poderia ter sido, mas escolheu não ser. Por um instante, ele se imaginou no lugar de Alan. Se seu próprio filho estivesse no comando de uma aeronave, anos depois de ele ter sido ignorado, esquecido, será que ele conseguiria agir com a mesma elegância? A resposta era óbvia. E doía. Richard olhou de novo para o nome bordado no crachá. David A. Whitmore. O A do meio. Será que era de Alan? Aquilo apertou o peito dele. Não conseguia mais fingir. A lembrança já não era só memória.
era responsabilidade. Quantas vezes na vida ele teve a chance de ser grato e escolheu o silêncio? Quantas mãos o ajudaram a subir e ele simplesmente ignorou? Quantos nomes ele apagou da memória para manter o próprio ego intacto? Mas aquele nome, esse ele não conseguia apagar. Era como se Alan tivesse deixado um bilhete no tempo, plantado dentro do filho, esperando o momento certo para ser lido. Richard, eu não quero sua dívida, quero que você aprenda. E ali estava ele. Aprendendo. Tarde, talvez, mas aprendendo. Richard sentia o rosto quente. Não era vergonha pública, era vergonha íntima. Aquela que vem quando você finalmente entende que falhou e que a pessoa a quem você devia nunca te cobrou. O crachá não era só uma identificação, era um símbolo. David não estava ali por acaso. Ele era a continuação do pai. Não no discurso, mas na atitude, na firmeza, na competência e, acima de tudo, na integridade. Richard engoliu seco. A boca estava amarga. O coração pesado. Pensou em se levantar de novo. Talvez ir até a cabine, falar algo. Mas falar o quê? Como dizer desculpa por 30 anos de silêncio? Talvez não fosse preciso dizer. Talvez ele tivesse que mostrar. Mas antes disso, precisava admitir para si mesmo. Aquele nome, Whitmore, mudou a vida dele uma vez. E estava mudando de novo. Dessa vez, de dentro para fora. Antes da fortuna. Antes da fama. Antes dos prêmios e das manchetes. Richard Coleman quase perdeu tudo. Era o ano de 1992. Ele ainda era um empresário em ascensão. Ambicioso, sim, mas ainda em construção. Estava expandindo sua startup de biotecnologia e começando a atrair os olhares do mercado. Tudo parecia promissor, até que a Receita bateu na porta. As acusações surgiram como um vendaval. Fraude fiscal, desvio de fundos, ocultação de patrimônio. E mesmo sendo inocente, Richard se viu afundado até o pescoço. Os jornais diziam que ele era só mais um golpista elegante. Os sócios sumiram. Os investidores congelaram as contas. E os advogados? Nenhum quis associar o nome àquele escândalo. Foi nessa hora que Alan Whitmore apareceu. Não era famoso. Não trabalhava num escritório de luxo. Mas era conhecido entre juízes e colegas por uma coisa: ética. Era o tipo de advogado que recusava casos sujos, mesmo que pagassem bem, que defendia quem realmente precisava e não quem gritava mais alto. E por algum motivo que Richard nunca entendeu direito, Alan decidiu assumir aquele caso. Eu li as denúncias, analisei os documentos. Tem algo errado aqui, Sr. Coleman. Se o senhor estiver dizendo a verdade, eu posso te tirar disso. Mas se estiver mentindo, eu largo tudo no meio do caminho. Aquela foi a única condição. Richard, desesperado, topou. E pela primeira vez, teve alguém ao lado que não estava interessado no que ele tinha, mas no que ele era. Alan investigou sozinho. Revirou contratos, analisou documentos, questionou testemunhas, confrontou peritos. Enquanto o nome de Richard era destruído na imprensa, Alan construía peça por peça a verdade. Foram 4 meses intensos. Quase ninguém sabia o que estava acontecendo por trás dos bastidores. Mas quando chegou o dia do julgamento, Alan desmontou a acusação como se fosse um quebra-cabeça infantil. Apontou os erros no processo, mostrou as falhas da perícia, revelou o interesse de concorrentes que haviam armado tudo. O juiz não hesitou. Caso encerrado. Richard estava livre. No corredor do tribunal, Richard estendeu a mão para Alan. Você me salvou. Não, eu só mostrei o que já estava lá. O senhor só precisava de alguém que acreditasse. Richard, grato e aliviado, tirou do bolso um cheque. Era mais do que Alan teria ganho em 3 anos de trabalho. Mas Alan não aceitou. Use esse dinheiro para construir algo bom. Mas mais do que isso, não esqueça de onde veio, nem quem te estendeu a mão quando ninguém mais quis. E saiu, sem assinar nada. Sem posar para foto,
sem fazer discurso. Alan não queria gratidão, queria que Richard aprendesse. Só que ele não aprendeu, pelo menos não naquela época. Richard seguiu a vida, reconstruiu a empresa, ganhou milhões e nunca mais procurou Alan. Nenhuma carta, nenhum obrigado, nada. Porque no fundo ele sabia que tinha vergonha. Vergonha de ter sido salvo, não por alguém como ele, mas por alguém que ele, por reflexo, jamais teria contratado. Um homem negro, sem grife, sem fama, sem alianças de poder, mas com uma força moral que agora, anos depois, voltava na figura do próprio filho. Lá no avião, Richard agora entendia. David era mais do que um piloto. Era o lembrete vivo do que o pai representava. Dava para ver nos gestos, na firmeza, na paciência. Alan estava ali, na forma como David não revidava, na forma como ele seguia fazendo seu trabalho com excelência, sem precisar dizer, eu sei quem você é. Isso era o que mais doía em Richard, porque ele também sabia muito bem quem David era, e agora sabia também quem ele mesmo tinha deixado de ser. A ficha tinha caído, pesada, profunda, irritante até. Não porque David estivesse errado, mas porque ele estava certo demais. Richard se recostou, fechou os olhos por um instante, tentou se imaginar do outro lado. Como teria sido se os papéis estivessem invertidos, se o filho dele estivesse na cabine e alguém o tratasse da forma que ele tratou David? O pensamento foi como um soco no estômago. Ele finalmente entendeu. Alan não salvou só a reputação dele, salvou o que restava de sua humanidade. Mas ele desperdiçou. Agora, com o filho daquele homem no comando, a vida estava lhe dando uma segunda chance. E a pergunta era, o que você vai fazer com ela, Richard? O voo seguia tranquilo. O céu estava limpo e não havia nenhuma turbulência. Mas dentro daquele avião havia uma. E ela estava sentada na poltrona 1A. Richard Coleman não tirava os olhos do nada. A pasta de documentos continuava aberta sobre a mesa, mas os papéis não passavam de borrões brancos. Ele nem lembrava mais por que estava indo para Dallas. A mente estava em outro lugar, ou melhor, em outro tempo. Cada minuto que passava fazia o nome Alan Whitmore pesar mais. Era como uma pedra que ele tentou esconder por anos, e agora estava em cima do peito. Durante muito tempo, Richard usou a desculpa do mundo dos negócios. Vivia dizendo para si mesmo, eu sou prático, não sou homem de sentimentalismo. Mas agora, via que não era praticidade, era covardia. Covardia de olhar nos olhos de quem o salvou e dizer obrigado. Covardia de reconhecer que seu sucesso não foi só mérito, foi também oportunidade, ajuda, gesto de alguém que ele nunca valorizou. A ingratidão não era algo que aparecia nas colunas financeiras, mas ela estava lá, em cada atitude fria, em cada porta fechada, em cada favor esquecido. E a maior delas foi com Alan. Richard se lembrava do dia em que a notícia do falecimento de Alan chegou à imprensa local. Havia morrido discretamente, longe das câmeras, sem homenagens públicas. A nota dizia, advogado respeitado e atuante em causas sociais, pai de 2 filhos. Ele viu a notícia, ficou alguns segundos em silêncio e seguiu o dia como se nada tivesse acontecido. Nenhum telefonema, nenhum buquê, nenhum centavo enviado à família. Naquela época, ele até pensou, não vale a pena mexer nisso agora. Hoje, sentado naquele avião com o filho de Alan pilotando em silêncio, Richard sabia. Valia sim. David, não. Estava ali por acaso. A vida tinha seus próprios jeitos de nos fazer encarar as dívidas que fingimos esquecer. E a forma como aquele jovem se portava. A calma, o foco, a firmeza. Era como se o pai ainda estivesse ali. E estivesse observando tudo. Richard se perguntou, será que David sabe quem eu sou? Será que ele sabe da história entre mim e o pai dele? Ele suspeitava que sim, mas não tinha certeza, o que deixava tudo ainda mais desconcertante.
Porque se David sabia, e ainda assim estava ali, tratando-o com respeito e profissionalismo, então a lição estava sendo dada sem uma palavra. E isso era 1000 vezes mais impactante do que qualquer discussão. Não havia raiva, não havia revanche. Havia dignidade, e essa dignidade pesava como uma tonelada. Richard começou a questionar tudo. Quantas pessoas ele havia tratado como peças descartáveis? Quantas vezes deixou de reconhecer quem o ajudou? Quantos nomes foram esquecidos, apagados, ignorados, enquanto ele colecionava conquistas? A ficha estava caindo dolorosamente, porque ele percebia que não era só um erro isolado, era um padrão, um estilo de vida. E agora ele estava velho. Não dava mais para voltar no tempo, mas talvez ainda houvesse um jeito de se redimir. Não com palavras bonitas, não com cheques, mas com uma atitude simples. Reconhecer, admitir de frente que falhou e, se possível, pedir perdão. Não para aliviar a consciência, mas porque era o certo a ser feito. A vida estava lhe dando uma chance. E ele sabia que chances como essa não voltam 2 vezes. O relógio digital da cabine marcava 13h27, mais 1 hora até o pouso. Richard respirou fundo, olhou para frente e, com um nó na garganta, tomou uma decisão. Ele iria até a cabine. Não sabia o que diria, talvez travasse, talvez se atrapalhasse, mas pela primeira vez ele não ia fugir. Ia olhar nos olhos daquele jovem e tentar, de alguma forma, honrar o que deixou para trás. Mesmo que não fosse perdoado, mesmo que fosse tarde demais, ele precisava tentar, porque carregar culpa era algo que ele não queria levar até o fim da vida. O som do motor seguia constante, como uma trilha de fundo para tudo o que se passava dentro da mente de Richard. Ele olhava para a divisória da cabine. Sabia que atrás daquela porta estava o filho do homem que o ajudou quando ninguém mais quis. O filho de um advogado que acreditou nele, que o protegeu, e que ele jamais teve coragem de agradecer. Até agora, ele se levantou devagar, não com a pressa ou autoridade de quem dá ordens, mas com o peso de quem sabe que está indo ao encontro de algo que evitou a vida inteira. A passos lentos, atravessou o corredor da aeronave. Cada passo parecia carregar 1 ano da sua história. Quando chegou à porta da cabine, parou, hesitou. A mão pairou no ar por alguns segundos. Depois bateu, 2 toques sutis. O copiloto virou-se primeiro, surpreso. "Tudo certo, Sr. Coleman." Richard assentiu. "Está. Eu posso falar com o comandante?" David ouviu, mas não se virou de imediato. Ajustou um dos controles, finalizou comando no painel e então olhou para trás. Seus olhos eram firmes, mas abertos, sem arrogância, sem defesa, apenas presença. Richard entrou na cabine. Ficou em pé, um pouco curvado pelo espaço apertado. Olhou para David e, pela primeira vez, não via o piloto. Via o filho de Alan Whitmore. Seu pai começou com a voz mais baixa do que o normal. "Ele me tirou do fundo do poço." David não disse nada. Apenas o olhou, atento. "Ele foi o único que me ajudou quando ninguém mais quis. Fez isso sem cobrar, sem me julgar. E eu..." Respirou fundo. "Eu nunca agradeci. Nunca fui homem o suficiente para isso." David então falou, calmo, direto. "Eu sei quem o senhor é, Sr. Coleman." A frase soou como um alívio e também um golpe. Richard abaixou os olhos, quase como um menino envergonhado diante do pai. Depois levantou o olhar de novo. "Eu também sei quem você é, David, e o que está fazendo aqui. A maneira como está fazendo. Isso fala mais do seu pai do que qualquer homenagem. Você carrega o nome dele com honra. E hoje me ensinou mais do que eu aprendi em décadas. Silêncio. Não o silêncio do constrangimento, mas o silêncio do respeito." David então respondeu, sem ironia, sem superioridade, apenas com verdade. "Meu pai dizia que as pessoas erram, mas que o que define um homem é o que ele faz quando percebe o erro." Richard engoliu em seco.
Ele era um homem melhor do que eu. David olhou para os instrumentos. Depois, de volta para Richard. Ele era um homem justo. E o Senhor, ainda tem tempo. Aquela frase caiu como um sussurro certeiro. Você ainda tem tempo. Richard assentiu. Não disse mais nada. Antes de sair, estendeu a mão. David olhou para ela por um breve instante. Então apertou. O aperto foi firme. Verdadeiro. Sem flash, sem testemunha, sem discurso. Apenas dois homens ligados por uma história, finalmente se encontrando do jeito certo, com respeito. Richard voltou ao assento em silêncio, mas algo dentro dele havia mudado. Não se tratava de redenção pública. Era mais profundo. Era sobre lembrar quem ele devia ser, e quem ele quase esqueceu que podia ser. O relógio marcava 14h02. O voo já se aproximava de Dallas, e a torre de controle havia autorizado a descida. Do lado de fora, tudo era normal. Céu limpo, visibilidade excelente, condições ideais para uma aterrissagem suave. Mas do lado de dentro, algo diferente pairava no ar. Richard estava sentado, cinto afivelado, mãos apoiadas sobre os joelhos. Mas não era o mesmo homem que havia embarcado naquela manhã. A postura ainda era elegante, mas o semblante era outro. Pela primeira vez em muito tempo, Richard não estava pensando em dinheiro, nem em contratos, nem na próxima grande aquisição da empresa. Estava pensando em honra. Pensava no rosto de Alan Whitmore, que ele não via há décadas, e no olhar de David, que agora carregava aquele legado com tamanha firmeza que doía. Ele havia falado. Havia encarado o piloto, tinha estendido a mão, pedido perdão com o olhar e recebido uma resposta que, embora breve, o marcou para sempre. O Senhor ainda tem tempo. Aquilo agora era um mantra em sua mente. E a frase fazia mais barulho do que os motores do avião. O copiloto anunciou. Iniciando descida, pouso autorizado em pista 30. Richard respirou fundo. Olhou pela janela. As construções de Dallas começavam a surgir, ainda pequenas à distância. A cidade onde ele selaria um acordo bilionário, mas que, naquele momento, parecia insignificante. Porque agora, o que ele mais desejava era selar um acordo interno, consigo mesmo. David conduzia o jato com a tranquilidade de quem sabia o que fazia. Movimentos calculados, comandos suaves. Nenhuma pressa. Nenhuma hesitação. Richard observava, em silêncio, e pensava, esse garoto está onde está por mérito, e eu quase o julguei, só por existir. Sentia vergonha, não aquela vergonha que encolhe, mas a que desperta. O tipo de vergonha que muda um homem de verdade. O trem de pouso se abriu, os flaps se ajustaram, e a aeronave iniciou a descida final. Richard apoiou as costas no encosto, fechou os olhos por um instante e sentiu algo que há muito não sentia. Paz. Quando as rodas tocaram, o solo foi tão suave que ele mal percebeu. Aterrissagem perfeita. Mas para Richard, aquele toque na pista foi simbólico. Era como se ele, pela primeira vez em anos, estivesse voltando à realidade, descendo de um lugar que ninguém mais o colocou. Apenas ele mesmo, um lugar chamado soberba, chamado orgulho. Agora ele estava de volta ao chão, ao mesmo chão onde todos os outros vivem. A aeronave reduziu velocidade, taxiou até o hangar, silêncio completo. Mas dentro de Richard, o coração batia diferente. A comissária veio abrir a porta. O motorista o aguardava na escada. Richard levantou, pegou sua pasta. Mas antes de sair, virou-se. David já estava de pé na cabine, como manda o protocolo. Parado, postura reta, olhar tranquilo. Richard olhou por alguns segundos e disse apenas, obrigado. Não foi só um agradecimento pelo voo. Foi pelo voo, pelo silêncio, pela lição. Foi um obrigado atrasado por tudo o que ele devia ao pai daquele homem. E a ele também. David respondeu com um leve aceno. Sincero, sem exagero, mas cheio de significado. Richard desceu a escada. O sol batia forte na pista, mas ele não apertou os olhos.
pela primeira vez, sentia-se limpo. A porta do carro se fechou. O motor ligou. Mas lá dentro, o homem que por décadas viveu no alto, agora estava reaprendendo o valor de caminhar em terra firme. A viagem a Dallas cumpriu seu propósito empresarial. Richard fechou o contrato. Apertou mãos. Posou para fotos. Mas por dentro era outro homem. Ele estava ali. E ao mesmo tempo, não estava. Porque o que realmente importava já tinha acontecido dentro daquele avião. O resto era apenas formalidade. Quando voltou para Nova York, a cidade parecia igual, mas ele não era mais o mesmo. Começou a reparar em coisas que antes não notava. O porteiro do prédio onde ele trabalhava havia trocado de óculos, e Richard percebeu. Cumprimentou o homem com o nome completo, algo que nunca tinha feito. No elevador não puxou o celular. Apenas ficou em silêncio, ouvindo uma senhora contar sobre o neto que passara em medicina. No almoço com os diretores, pela primeira vez, perguntou como estavam, de verdade, e esperou a resposta, sem interromper. Nada disso parecia planejado. Era como se algo dentro dele tivesse destravado, como se, agora, ele soubesse que o sucesso que sempre buscou tinha deixado lacunas que só respeito, escuta e gratidão poderiam preencher. Mas a mudança mais íntima aconteceu num sábado. Ele estava sozinho no escritório, organizando papéis antigos, quando encontrou, dentro de uma pasta esquecida, a cópia do processo de 1992. O processo onde Alan Whitmore o defendeu. Estava ali, completo, com anotações feitas à mão. Algumas com caneta vermelha, e no final do relatório, uma folha solta com uma frase escrita em letra cursiva. Se um dia você tiver poder, que ele não te faça esquecer de quem te estendeu a mão quando ninguém mais quis. Richard ficou parado por vários minutos, olhando para aquela frase, o punho da camisa apoiado nos lábios, os olhos marejados. Não chorava há anos, não sabia mais como era. Mas aquela frase, naquele papel amarelado, fez algo que nem as maiores perdas conseguiram fazer, o quebrou por dentro. Ele sabia, não podia mais fugir. Pegou um papel novo, escreveu com a própria mão, com calma, com falhas na caligrafia, mas com verdade. Alan, eu nunca agradeci, e hoje não. Posso mais te dizer isso pessoalmente, mas quero que saiba, eu aprendi. Seu filho me mostrou com silêncio e dignidade quem o Senhor foi e quem eu posso voltar a ser. Obrigado por não desistir de mim. Richard dobrou a folha. Guardou dentro de um livro antigo que ficava na prateleira mais alta da biblioteca pessoal. Não contou a ninguém. Não publicou nada. Porque não era sobre mostrar. Era sobre sentir. E a partir dali, pequenas mudanças começaram a se tornar rotina. Richard passou a dedicar parte do tempo e do dinheiro a programas de bolsas de estudo, mas não em nome dele, nem da empresa, em nome de Alan. Pediu sigilo absoluto. Disse que não queria crédito, só queria que jovens como David tivessem mais chances, mais espaço. Ninguém ligou os pontos, ninguém entendeu o motivo daquilo. Mas ele sabia muito bem. Era o mínimo, era o começo, era o jeito dele, silenciosamente, começar a pagar a dívida. Porque o tempo não volta, mas a consciência, quando desperta, transforma. O tempo passou. David seguiu sua rotina como piloto. Voo após voo, cidade após cidade. Seguia com a mesma postura de sempre, discreto, firme, educado. Nunca contou para ninguém sobre o que aconteceu naquele voo com Richard Coleman, nem para os colegas, nem para a família, porque ele sabia, certas histórias não são feitas para se exibir, são feitas para transformar em silêncio. Uma tarde, ele recebeu uma correspondência em sua caixa pessoal, sem logotipo, sem remetente. Dentro, apenas um cartão dobrado escrito à mão. Não posso voltar no tempo, mas posso garantir que a partir de agora carrego o nome do seu pai com respeito. Ele salvou minha vida 2 vezes.
Uma no tribunal. Outra, através de você, R. David leu. Fechou os olhos por um instante. Depois guardou o bilhete na carteira, onde ninguém veria, e ficou olhando para o céu. Naquela mesma semana, ele voou para Denver. Depois, para Miami. Depois, Seattle. Cada decolagem, cada pouso, cada checklist era mais do que um trabalho. Era um compromisso com quem veio antes, com quem acreditou nele, com o nome que carregava no uniforme e no sangue. Whitmore. Alan havia partido, mas sua presença estava ali, na firmeza com que David assumia o comando, na paciência com que respondia a pressões, no respeito com que tratava até os passageiros mais difíceis, e no coração de um homem que passou a vida esquecendo nomes. Agora havia um que nunca mais seria esquecido. Richard Coleman seguia vivendo, menos público, mais humano. Um velho bilionário que, apesar dos cabelos brancos e da fama, tinha finalmente entendido algo simples. Existem nomes que não estampam capas de revista, mas que marcam vidas. E foi isso que Alan fez. Foi isso que David continuou, não com gritos, mas com presença, com postura, com integridade. E no final, é isso que fica. Essa não foi só uma história sobre um voo, foi sobre gratidão, sobre dignidade, sobre como o silêncio pode ensinar mais do que 1000 palavras. E você, já conheceu alguém como Alan Whitmore? Alguém que mudou sua vida sem pedir nada em troca? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua história também pode inspirar outras pessoas. E claro, se você gosta de histórias como essa, reais, tocantes e com finais que aquecem o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. Gente, se vê na próxima.